que não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo barulhento foi embora para Sião. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que adorar o Senhor, buscar a presença do Senhor, para que no momento que o Senhor vir buscar os seus escolhidos, este povo barulhento, que nós venha ser um dos tais. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, vamos ouvir nesta noite o irmão Felipe trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. E eu creio que Deus vai falar ao nossos corações. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seus irmãos que apareceram. Amém. Eu vou ler Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 8 e o verso 23. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 8, o verso 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguindo-se uma grande bonança, e aquele homem se maravilharam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Aleluia. Podemos ver que nessa palavra que Jesus estava no controle da tempestade. Podemos ver que nessa palavra os discípulos estavam com medo em meio à tempestade, ao meio ao vento muito forte e o mar muito, como posso dizer, inquieto. Podemos ver, se trazendo para o tempo de hoje, que o mar seria os problemas, as adversidades da vida. Aleluia. Mas, se nós formos ver na palavra aqui, os discípulos acompanhando o Mestre, vendo as maravilhas dele, curando, revivendo mortos, curando paralíticos, leprosos, eles se maravilharam, até dizendo: Quem é este que até o vento e o mar obedece? Podemos ver também que, se vemos em João, no capítulo 14, o verso 12, que ele diz assim: grandes coisas vocês farão. Que ele já estava falando que, mesmo eu estando do lado de vocês, até quando eu ir embora, vocês têm coisas maiores de fazer. Crer em mim, em meu Pai, que muitas coisas hão de fazer, maiores que as minhas. E podemos ver que os discípulos, com medo, acordaram o Mestre. E com medo falaram: Mestre, o mar vai nos afundar, o barco está agitado, está entrando muita água no barco. Mas Jesus calmamente disse: Homens de pouca fé, por que temes? Glória a Jesus. Podemos ver que, se Jesus está no barco, não devemos temer, porque Ele está no controle. Porque em meio à adversidade, Jesus sempre está no controle. E se pensarmos, por que eles temeram, sendo que ainda não era chegada a hora?
Em Eclesiastes 3 fala, há um tempo para tudo. Então, se podemos ver, por que eles temeram, sendo que Jesus estava no barco? E trazendo para os tempos de hoje, eu vou imaginar como nós, sozinhos no barco, em meio ao oceano, estamos calmos, o oceano está calmo, e nós estávamos navegando. Só que de repente, do nada, o mar agita, o vento vem forte, aí chega a adversidade, chegam os problemas, e nós começamos a temer, com medo do barco afundar. Só que nós esquecemos de uma coisa: quem está no controle é Jesus. Quem está no controle é Jesus. Jesus, Ele sempre está no controle de tudo. Ele é o provedor. Então não podemos ficar com medo, porque se Jesus, Ele deu a ordem ao mar para se aquietar, quem é eu e você para temer algum problema que vem sobre a nossa vida? Se Ele disse que se o vento se acalme, quem é eu e você para duvidar da capacidade dele? Porque se também nós vemos em Glória a Deus, aleluia! Mateus 14, e o verso 22, que fala de Jesus andando sobre as águas, podemos ver que no verso 31, quando Jesus fala assim para Pedro, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Eu não vou ler muito porque já é de conhecimento dos irmãos, mas o que eu quero dizer é que Pedro, tendo a ousadia que teve de falar, se é o Senhor mesmo, que eu venha andar sobre as águas e vá até a ti. E Jesus falando, venha. E Pedro teve a coragem, a ousadia de sair do barco, sair, vamos dizer, da área segura do conforto, se arriscando a andar. Mas ele andando, tendo fé, andando sobre as águas e dando um foco que é Jesus, que é o alvo. Só que quando ele está perto de chegar no alvo, ele olha pelos problemas, ele olha para trás e assim começa a se afogar. Pedro, sendo pescador, já tendo conhecimento no mar, no oceano, sabendo nadar, ele tendo medo, estava se afogando. Mas muitas vezes nós falamos, Pedro é um homem de pequena fé, mas se nós pararmos para pensar, ele já deu tanto passo que, se podemos ver, Jesus estendeu a mão. E eu fico imaginando também os discípulos falando, acorde o mestre, porque nós iremos afundar. Eu fico imaginando muitas vezes alguns pregadores, ou até mesmo nós lendo, falando, como pode? Eles temeram, sabendo que Jesus estava no barco, só que muitas das vezes nós não pensamos por outro lado. Imagine, se eu e você estivesse no oceano nesse exato momento e viesse aquelas ondas gigantes, enormes, cobrindo o barco, como que nós ficaríamos? Será que nós teríamos essa ousadia, igual nós temos a coragem de falar que Pedro é um homem de pequena fé, ou que os discípulos temeram mesmo Jesus estando no barco? Só que nós sempre pensamos por esse lado, mas não pensamos, realmente, podemos ter até medo, mas nós esquecemos de um problema. Jesus está no barco tendo controle de tudo. E eu fico imaginando, se fosse eu e você, o que nós faria? Será que nós teria medo? Será que nós teria algo, a ousadia e a autoridade de falar, o mar se acalme? Ou será que nós falaremos, não, está tudo sob controle, porque Jesus está no barco? Glória a Deus, aleluia! Eu fico imaginando como que seria se fosse eu e você no oceano, eu e você no barco. Só que eu fico imaginando também Jesus dormindo e pensando,
Porque eu imagino assim, Jesus está dormindo e o vento balançando, mas ele está num sono profundo, num sono que eu imagino que você ficaria assustado, porque o barco estaria muito agitado e eu creio que rapidamente despertaríamos. Só que Jesus, ele dormia, descansando. E eu fico imaginando ele descansando, dormindo, ou até mesmo sonhando. Glória a Deus. Aí rapidamente chegam os discípulos acordando o mestre. Só que ele vem da situação e vendo os discípulos acompanhando ele por muito tempo, falando para eles: homens de pequena fé, por que temes? Sendo que eu estou no barco, sendo que o Pai está no controle. O barco pode ser agitado, o mar pode ser agitado, o barco pode estar a balançar, a qualquer momento eles podem estar a afundar. Mas não esquece de uma coisa: Jesus está no controle de todos os nossos problemas. Muitas vezes nós ficamos com medo de tudo, ou de alguma coisa que vem nos atingir, mas Jesus está no controle. E o tema que eu deixo para essa palavra é que Jesus está no controle de todos os nossos problemas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu fico imaginando, se for trazer para o tempo de hoje, muitas das vezes nós acaba ficando com medo, tipo imaginando: meu Deus, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho alguma coisa para fazer amanhã, eu tenho que trazer alimentação para a minha casa e não sei de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar minhas dívidas, pagar minha conta, ou até outra coisa, porque eu não sei do problema de cada um, mas só que eu imagino Jesus olhando e falando: filho, não temas, porque eu estou no controle. O amanhã não me pertence, mas sim ao meu Pai. Eu fico imaginando ele falando: não temas, eu estou no controle. Eu estou à frente do seu problema. Então, fique em paz. Eu fico imaginando de tudo, porque é várias coisas que vêm na mente. Você imaginar, porque essa história, esse testemunho, eu fico imaginando. Eles estão no meio do oceano. Se for trazer para o tempo de hoje, com a tecnologia, eu posso mandar uma mensagem para um outro barco que esteja mais próximo de mim e pedir ajuda. E eu estou imaginando que, em meio ao caos, a única ajuda que tem é Jesus. A única ajuda que tem é Jesus. Por quê? Porque em meio a todos os problemas, geralmente nós liga e pede ajuda, ou senão nós pede um conselho. Só que muitas das vezes nós não chegamos no nosso quarto, fecha a porta e se ajoelha e pede discernimento a Deus. E eu imagino que Deus fale, esteja falando e fala assim: fique no particular, entre no seu quarto, feche a porta e fale comigo, desabafe os seus problemas, porque eu tenho a solução para o seu problema. Eu tenho a solução para tudo o que você precisa. E em meio ao caos, em meio aos problemas, nós ficamos pensando o que deveríamos fazer, o que devemos fazer. E muitas das vezes nós acabamos pedindo oração para irmão, para fulano, para pastor, sendo que muitas das vezes Deus só quer que você entre no seu quarto e converse com Ele. Porque se nós levarmos para tempo atrás, para nós conversar com Deus, nós devíamos chegar no sacerdote e dar o cordeiro para receber o holocausto, ou pedir oração ou discernimento para o sacerdote. Só que depois que Jesus chega, Ele quebra todas as regras e fala: agora não tem mais esse ligamento, agora eu rompi. Agora o meu ligamento é o que? Entre no seu quarto, feche a sua porta e vem falar particularmente com o Pai.
Antigamente quem falava com o Pai era o sacerdote. Hoje não. Hoje quem fala com o Pai é eu e você. Geralmente só queremos que os outros busquem por nós. Só que não é assim. Nós devemos buscar. Porque Glória a Deus, eu já ouvi aleluia. falar, Glória a o Deus. irmão ou irmã pede oração e muitas das vezes não ora. Mas nós temos que entender que em meio ao caos, em meio às dificuldades, nós devemos seguir e adiante e pensando, Jesus está no controle. Aleluia. Devemos orar e pedir discernimento a Deus. Pedir, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu deixo os meus problemas nas suas mãos. Glória a Eu deixo Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. tudo nas suas mãos. Então tome controle. Administra. Porque se for nas minhas mãos, eu não sei nem por onde eu devo começar. Nem por onde. Se eu faço isso ou aquilo. Eu não sei se isso vai ser o certo a se fazer. Então eu te peço. Eu deixo os meus problemas nas suas mãos. Porque eu sei que tudo o que o Senhor faz é perfeito e agradável. Glória a Deus, aleluia. E eu fico imaginando também que depois que eles enfrentam aquele mar, depois que Jesus acalma, eu fico imaginando eles conversando entre si, falando: como pode um homem falar para o mar se acalmar, o vento que se aquete? Como pode ter uma pessoa que tem essa capacidade? E eu fico imaginando os outros tentando descobrir, assim, sabe? Porque, tipo, meio que, como posso dizer, se maravilhando. Porque, como nós podemos ver? Porque se formos lá bem atrás, na época de Moisés abriu o mar, porque Deus deu autoridade a Moisés, que erguesse o cajado, e veio o vento e abriu o mar. Assim também como Josué, a mesma coisa aconteceu. E eu fico imaginando alguém pensar e dizer: eu só vi por histórias. Deus deu autoridade para um homem que, se o mar abrisse, abriu. E eu fico imaginando agora o mar com uma fúria, com umas ondas enormes, e alguém falar: se acalma, parou. O vento se aquete e se aquietou. Eu fico imaginando eles pensando: que autoridade tremenda é essa? Mas também fico imaginando: esse é o Filho de Deus, aquele que há de vir, que é o Cordeiro, aquele que veio para sacrificar, para poder lavar o nosso pecado, que tomou toda a dor que tomou, para poder eu e você sermos livres, para podermos sermos limpos e ter ligação com o Pai, porque Ele é a união, Ele é a ligação entre eu e o Pai, entre você e o Pai. E eu fico imaginando eles falando assim: se Ele tem a autoridade que Ele tem, eu também quero ser assim. Eu também quero ter essa autoridade. Eu também quero poder fazer obras maiores. Eu fico imaginando eles pensando: eu quero ter essa intimidade com o Pai. Eu quero ter essa unção. Porque para ter toda essa autoridade, essa unção, não é fácil. Porque podemos ver que Jesus ora, mesmo Ele sendo 100% homem e 100% Deus. E podemos ver que Ele ora, Ele busca, faz jejum. Se Jesus, que é Filho de Deus, orou e jejuou, imagine eu e você, que é filho também, que Jesus, que é mais próximo de Deus, teve que jejuar e orar para ter autoridade, para curar vidas, para expulsar demônios. Imagine eu e você sacrificando a nossa carne, jejuando, orando, porque Ele fala: obras maiores vocês hão de fazer.
se Ele mesmo diz que obras maiores nós faremos, então não precisamos temer mal algum. É só buscar diante da presença de Deus, ter intimidade mais com o Papai. Porque se nós temos intimidade mais com Deus, você vai perceber que qualquer lugar que entrarmos, alguém vai falar: esse tem algo diferente nele, tem um brilho que, não sei, eu estava triste agora há pouco, mas eu olhei para ele, parece que o sentimento que eu estava não está mais, como algo que eu sentisse, não estou sentindo mais, ou a forma que ele fala me acalmou, a forma que ele conversou comigo me despertou um interesse mais na palavra, porque Deus ele usa conforme o jeito que ele quer. Porque se podemos ver, depois que eles atravessam o mar, eles se encontram com um endemoniado que ele falou: Filho de Deus, por que o Senhor veio nos atormentar? E ainda com a ousadia dos demônios ainda falou: não nos expulsemos, permite que nós entrarmos naquela manada de porcos. E Jesus concedendo aquilo, eles endemoniaram todos aqueles demônios. Só que eu também fico imaginando o alívio daquele homem sendo curado, sendo libertado daquilo. Mas para finalizar, que o tempo não espera. Para finalizar essa palavra, o que eu quero dizer é que não se preocupe, porque Jesus está no controle. Ele te deu autoridade para poder curar enfermos, expulsar demônios. E para que temer de algum problema, sendo que nosso Deus é maior, sabendo que nosso Deus ele é grande, que o mundo, o universo inteiro está na palma da sua mão. Então, para que temer com um problema pequeno, sabendo que o amanhã não nos pertence, mas sim pertence a Deus? E assim, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Se Jesus, como Deus, jejuou, porque nós temos que jejuar também. Jesus, como Deus, ele orava, ele jejuava, e nós também precisamos de buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Como já foi falado aqui nesta noite, Jesus como Filho de Deus, Jesus como Deus, ele jejuava, ele orava, ele buscava a presença de Deus, ele falava com o Pai. E nós também precisamos de falar com o Pai, precisamos de consagrar nossas vidas, precisamos de orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor, porque o Senhor, ele merece toda honra, toda glória e toda exaltação. O Senhor merece todo louvor. O que nós fazer ainda é pouco para que o Senhor venha para o que Ele vem fazer nas nossas vidas, o que Ele está fazendo em nossas vidas, o que nós faz buscando a presença do Senhor, ainda é pouco pelo que o Senhor Ele faz nas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor nos abençoa. Ainda é pouco os momentos que nós passamos buscando a sua presença, mas que nós vamos continuar firme, adorando ao Senhor,
buscando a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória e toda a exaltação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, orando, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado para nós estar aqui adorando a Ele, glorificando a Ele. Vamos agradecer a Ele por tudo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora que nós estamos na Tua presença, nós Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado para nós estar aqui Te adorando. Te agradecemos, Senhor amado, pelos hinos que foi louvado a Ti, pelas palavras que foi pregada nesta noite. Meu Deus, eu Te agradeço por tudo, por esses momentos que o Senhor tem nos dado para nós estar aqui Te adorando. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo. Continua abençoando Teus filhos, continua derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a doce paz, a santa graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos digamos amém. Está terminado. Em nome de Jesus.